E aí pessoal, tranquilo? Já falei pra vocês em outro vídeo, pra quem não acompanhou aí, que um dos principais pontos que eu queria ao comprar a moto seria que ela tivesse freio ABS. Era uma das coisas que eu não abria mão. Considero o item extremamente importante, apesar de alguns acharem que não tem serventia e tal, ou que é dispensável. Claro, que é possível viver sem. Inclusive a maioria das pessoas vive sem o freio ABS. Mas só que para mim é um item extremamente importante para quem faz o uso normal do veículo, né, na cidade, com as diversas situações de trânsito que a gente sabe, de pista, com a nossa capacidade infinitamente menor do que diversos pilotos aí. Então, para mim é um item fundamental. Inclusive, acho que já deveria ser obrigatório em todas as motos de todas as categorias há muito tempo, tá? Mas a gente sabe que não é assim. E é até aí esse ponto que eu pretendo falar, que é justamente o fato dos freios combinados, que é o que a legislação hoje pede e que antes não era exigido, tá, pessoal? Então, no caso da CB Twister, ela tem o freio ABS. A Honda, ela inovou na época, foi a primeira a trazer o freio ABS nas motos populares, né? Moto de baixa cilindrada, que foi a XRE 300 e a CB 300R. Só que com uma diferença: essas duas motos, na época, quando foi lançado o freio ABS nelas, era o CABS, que é o freio ABS, porém combinado, que é o freio que a gente vê hoje na linha Honda aí, CG, a própria Twister na versão que não tem o ABS. Só que agora por legislação, né? Na época não. Eu já cheguei a citar em alguns vídeos, já fiz vídeo até específico sobre isso. Eu particularmente não gosto, tá, pessoal, de freio combinado. Pra mim é um absurdo. Eu entendo que seja melhor naquela condição de que você tem pessoas que não usam o freio dianteiro. Normalmente são aquelas pessoas mais cruas ou que são iniciantes e que na autoescola só se preocupa em aprender a passar na prova. Passar na prova do Detran e conseguir aí a sua habilitação. Caramba, que danado é isso aqui, bicho. Dia de hoje. Então eu já falei pra vocês que eu abomino o freio CBS. Na CG aí que eu tinha, vocês sabem que ela tem o freio CBS. Repito, eu acho aquilo uma porcaria. Acho aquilo ali um absurdo, tá? Porque deveria existir uma preocupação para formar pilotos de qualidade, né? Ensinar o pessoal de fato a pilotar e, entre outras coisas, a frear. Claro que nunca a gente vai se igualar aí a pilotos profissionais, ou sempre algumas pessoas vão ser melhores que outras por questão de capacidade mesmo, de aptidão natural. E a desculpa que se utilize às vezes os testes que são feitos para tentar dizer que o freio combinado é melhor do que o freio comum, né? O não combinado, para mim elas são ridículas. Que normalmente a combinação é a seguinte. Aliás, o teste de comparação é o seguinte: ele coloca uma pessoa numa moto sem freio combinado
e bota essa pessoa para frear somente o traseiro, certo? E aí mede a distância. Depois ele vai lá e pega uma moto com freio combinado e bota novamente o cara para frear somente o traseiro, o que logicamente também freia o dianteiro. Ou seja, uma moto vai frear os dois, independente de estar acionando o manete ou não, e a outra moto vai frear só o traseiro. Eu não preciso nem dizer, não precisa ser nenhum gênio para saber que a moto que freou os dois, praticamente em qualquer tipo de situação, vai frear melhor. Isso é óbvio, isso é lógico. Porém, isso não tem relação com o CBS. Isso tem relação com a forma errada de se pilotar. Porque a moto que não tem CBS, né, não tem o freio combinado, você tem que frear com o manete também. Não é só apertar o pedal do freio traseiro. Isso é ridículo. Então a comparação, ao meu ver, é idiota. Mas, infelizmente, eles fazem esse tipo de comparação aí. Além do que, eu já falei aí que no caso do CBS, né, não do CABS, em algumas situações mais extremas, ele pode ajudar a causar um acidente, como por exemplo uma entrada de curva, que você tenha pouca aderência, um piso mais escorregadio, porque querendo ou não, nessa condição você vai estar acionando o freio dianteiro, e dependendo do caso, como eu falei, dependendo principalmente do piso, a roda dianteira vai escorregar, e escorregando a roda da frente, pessoal, é muito difícil você conseguir voltar. Muito difícil. Então há grandes chances de você sofrer um acidente, de você cair com a moto. Então, no meu modo de ver, tá? O CBS não só não deveria existir, primeiro porque é uma gambiarra para tentar corrigir uma deficiência do piloto, assim como, além de tudo, ele pode, em situações mais extremas, é claro, contribuir para que você sofra um acidente. Então não tem como eu aprovar, né, ou achar bom algo que eu tenho essa visão. Só que no caso da XRE, da CB300, que tem o CABS, não é exatamente a mesma coisa, principalmente quando se trata da situação de perigo, né, que eu estou falando aqui, do risco de acidente, justamente porque a moto tem o sistema de anti-travamento. Inclusive, na época, as motos tinham calibragens diferentes, segundo a Honda, né? Por a XRE ter uma aptidão aí, poder andar também fora de estrada, terrenos mais acidentados, o ABS dela, o sistema lá, tem uma calibração um pouco diferente, porque a gente sabe que em condição de terra, né, em condição de baixa aderência do piso, nessas questões entre aspas off-road, o ABS aí ele pode atrapalhar. Tanto que as melhores motos aí vêm com a opção de você desligar ao menos o ABS traseiro. Então algumas pessoas ainda fazem essa confusão sem saber, que é achar que essa moto, a CB Twister, ela tem também o freio CABS, que é o ABS combinado. E não é assim, tá, pessoal? O freio dela é o convencional, que é o ABS, que a gente já conhece, com as rodas freando individualmente. Então eu acho que eu não preciso nem dizer que, na minha opinião, foi um grande acerto a Honda ter migrado do CABS para o ABS, no caso dessa moto, da própria XRE. Para mim é totalmente sem sentido manter aquele freio. O ABS já é de bom tamanho, já é o que para mim funciona mais adequadamente e é o que deveria ser, tá? CBS para mim é uma porcaria.
Não na forma tão literal assim da palavra, mas o CBS, esse sim, pra mim é uma porcaria na forma mais literal da forma de falar, né, da expressão. Principalmente pela mudança aí na sensibilidade dos manetes. Do manete e do pedal de freio. Dos manetes não, né? Do manete e do pedal de freio. E pra mim fica horrível. Tá? Fica com aquela sensação mais de fofo, de maior progressão, meio que borrachudo. Isso falando no caso das Hondas, né? Porque no caso da Yamaha, que utiliza o sistema que eles chamam de UBS, que é o combinado deles. No caso da Factor, Phaser 150, eles usam lá o acionamento por cabo. O que pra mim é mais porco ainda, é pior ainda. E principalmente porque ele interfere na posição do manete. Você realmente perde mais sensibilidade ainda com relação à frenagem. Porque o cabo, ele empurra o êmbolo. É como se você tivesse literalmente puxando o manete aqui na mão, coisa que não acontece na Honda, né? A Honda ela tem um sistema de pistonetes individuais. Então é um sistema que eu não gosto, que é gambiarrado, mas no caso da Yamaha, pra mim ele é muito pior. Mas em compensação ele é um sistema bem mais simples de se desligar. Então é quase 100% certeza que eu desligaria. Então, pessoal, para aqueles que acreditam de uma maneira equivocada que essa moto aqui ela tem o freio combinado, né, o CABS, não é, tá? E eu não preciso reforçar que não gosto do freio CBS nem CABS. Beleza? É isso aí, valeu.